Então, boa noite, pessoal. Tá. Eu vou iniciar então a nossa aula de hoje falando desse tema que, na realidade, nós iremos explorar esse tema numa outra disciplina com muito mais profundidade, né? Que é o modal rodoviário, quando tratarmos lá na disciplina de gestão de frotas. Tá? Então, eu aqui em 45 slides, eu pretendo dar um panorama geral, né, do modal rodoviário, na qual eu farei assim também algumas indicações de leitura de sites que merecem uma certa atenção, e eu gostaria que vocês depois procurassem, porque, digamos, é um tema de muito potencial para elaboração de trabalho de conclusão de curso. Tá? Eu não sei, não tenho ideia nenhuma do que falar em TCC. Modal rodoviário. Farta referência bibliográfica, farto material empírico, farta possibilidades de discussões, acesso, entendeu, a empresas, né, ou seja, ao domínio, né, de você poder fazer uma entrevista e fazer um trabalho mais qualificado. E, além disso, hoje, atualmente, né, diferente de 11 anos atrás, em que eu era professor de gestão de transporte e frotas, e sempre passei como professor dessa disciplina, nós temos aí praticamente todos os professores, né, não, mas pelo menos, né, a maioria deles, né, com interesse de ministrar, de orientar trabalho de conclusão de curso nesse tema, né? Na área de custos de transporte, ou mesmo sobre né, a questão de comparação entre os modais, sobre a questão, né, da mobilidade, que também, né, se relaciona, né, ao problema, né, do modal rodoviário. Então vamos lá, tá? Então vamos seguir esse sumário, falar do histórico, situação atual, equipamentos, operação, infraestrutura, regulamentação e legislação, tá? Então, né? Bom, histórico, né? Eu sempre faço essa introdução histórica, né? Porque, de certa forma, né, nos posicionar sobre, né, sobre do que se trata, né? A gente vem, de certa forma, tratando o nosso curso, né, dentro dessa perspectiva histórica, né? Eu falei ali das ondas geoeconômicas, vocês lembram, né? Do capitalismo, né? Iniciando lá com o modal aquaviário, o modal ferroviário, e aí eu estou falando, mas o modal rodoviário, mas não existia transporte terrestre antes? Existia, tá? Então, se a gente for ver, né, desde da invenção da roda, né, ou mesmo antes da invenção da roda, nós temos, né, o transporte rodoviário como uma forma, né, de buscar levar mercadorias em excesso de um lugar para um local de escassez, que é, de certa forma, a grande questão da economia, né? Então, assim, de certa forma, a gente também, analisando, né, linearidade, capacidade, superfície das estradas, muitas das estradas antigas europeias são estradas, né, que foram pavimentadas de estradas históricas, que tem muita curva, né? Ela tem muita curva em virtude de que, principalmente em lugares, né, onde você tem grandes aclives, né, em virtude de você tentar diminuir o gradiente, né? Logicamente, com
com a motorização, essas estradas tenderam a serem mais linearizadas. Então, aqui só um caso histórico, né? A Rota da Seda e as rotas do Mar da Arábia, né? A complementação de um transporte terrestre e marítimo, né? O famoso Império Romano, com seu sistema de estrada, né? A Via Ápia era a via principal, mas na realidade todo esse sistema de estrada, né, o sistema de estrada romano, que de certa forma dava coesão ao Império Romano, né? Bom, aí eu descrevo, né, o histórico nacional, né? Então, em 1902, o registro de uma empresa de transporte rodoviário de carga, que foi a Companhia de União de Transporte, que se manteve até 42. Tá? Você, de certa forma, no Brasil, né, começa a ter a presença, né, de automóveis mesmo, né, somente, né, né, no final da guerra, entendeu? Então, já tinha ali, né, nós tínhamos ali uma preferência, né, uma preponderância pelo transporte ferroviário, tá? E em 37, né, é criado o DNR, que em 44 apresenta um plano rodoviário nacional. E aí o que se surge, né, o que se chamou, né, do rodoviarismo, né? Então, década de 50, modelo de industrialização do governo Juscelino Kubitschek, né, onde você buscava, né, a viabilização de um sistema de transporte rodoviário de carga. Tá? E na década de 60, já a exceção de Manaus e Belém, todas as capitais estavam interligadas por estradas federais. Tá? E nos governos militares, né, na década de 70, a estrada virou questão de soberania nacional, né, sendo que em 80 o Brasil tinha 47 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Houve um presidente na República, né, na nossa história, que tem uma citação, né, bastante emblemática, que ele falava assim, ó, governar era abrir estradas. Quem falou isso daí, gente? Vamos puxar lá no conhecimento de história de vocês. Juscelino Kubitschek. Todo mundo chuta no Juscelino Kubitschek. Coitado do Juscelino, né? Leva essa fama. Não, mas foi o Washington... Não, nem o Getúlio. Foi o Washington Luiz, lá na década de 30. Washington Luiz que, de certa forma, buscou, né, fez essa citação. Todos esses outros presidentes, de certa forma, construíram, né, tiveram essa preocupação né, de buscar, né, a questão da construção de estrada em função, né, não somente, né, como um fator econômico, né, principalmente como um fator econômico, né, um fator logístico, né, mas na ideia de que, né, evidente que você tinha que industrializar o país. Né? O que é industrializar o país? Tornar o país uma economia um pouco mais complexa, de produtos com maiores valores agregados. E o automóvel, durante um bom tempo, ele foi né, juntamente com o avião, televisão, produtos, né, de alta complexidade. Tá? Não era assim, como você pode dizer, como uma commodity, né? Então, a industrialização automobilística no Brasil é algo muito importante e interessante de ser estudado. Não foi algo fácil, né? Ela ocorreu ali, né, no final da década de 50, né? E primeiro, né, onde iria se fabricar os automóveis? Onde é que seria, onde se pensava, né, localizar, digamos, o centro de, né, logístico, o centro, né, o cluster, né, automobilístico no Brasil?
Quais cidades que vocês acham que eram candidatas? Onde é que se pensava? E além disso, que modelo se queria? Então vamos lá. São Paulo? Todo mundo chuta também São Paulo de cara, assim, né? Acho É que São Paulo. É São Paulo. É São Paulo, porque São Paulo tem o Corinthians, que, né, fez aquela maldade com o Grêmio. Não, mas não é. Não necessariamente São Paulo, sabe? Na realidade, você tinha assim estudos, né, do Rio de Janeiro. Melhor, ali no interior do Rio de Janeiro, Xerém, que é a terra do Garrincha, né? Não é por causa do Garrincha, não. É por causa, em função, né, de que você se pensava ter a Fábrica Nacional de Motores. Você, primeiro, né, pensar em caminhões, se comprou uma licença, né, da Alfa Romeo para produzir caminhões, e se produziu, né, começou a produzir caminhões naquela época. Todo mundo sabe o que é Fenemê, né, gente? Já ouviram falar do Fenemê? Então, o Fenemê é um caminhão histórico brasileiro, chamado, né, da Fábrica Nacional de Motores, que era basicamente um caminhão licenciado de um projeto italiano, o famoso barriga d'água, né? Então, é interessante a gente ouvir a história dos caminhoneiros, né, da qualidade desse caminhão. Aguentava tudo, era um caminhão, né, bastante versátil, tá? Mas as dificuldades tecnológicas que, de certa forma, deslocaram, né, a indústria, né, para o eixo de São Paulo, né, e por Vale do Paraíba. Em função da metrologia, os alemães, né, então, primeiro, né, aquele Fenemê, vamos pedir a concessão, mas aí o Juscelino Kubitschek, um governo um pouco mais liberal, falou o seguinte: não, a gente vai conceder a possibilidade de instalação de fábricas, né, estrangeiras no Brasil. A Argentina já queria montar uma marca dela, como, por exemplo, a Coreia fez, como, por exemplo, a Índia fez, como, por exemplo, a China fez, como, por exemplo, o Japão também fez. E hoje tem, né, indústrias automobilísticas, né, autóctones. Mas aí o Brasil abriu, né, as possibilidades para a Alemanha, com a Volkswagen. A Volkswagen é o seguinte: tá, mas para fabricar automóvel, nós precisamos de metrologia. E onde tinha metrologia é você ter controle sobre padrões. Então, na fábrica lá, você tem um medidor, né, você tem os gabaritos, né, para saber, né, se né, quando faz o furo no bloco do motor, se ele está na medida correta ou não, e aí né, aquele paquímetro ou aquela régua vai precisar de um outro instrumento para verificar se ele está funcionando ou não, se ele está, né, dentro das tolerâncias ou não, e um outro que, né, então tem vários níveis, né, de controle de metrológico, que esses controles existiam lá no IPT em São Paulo, né? Então, é só um detalhe aqui, tá? Sobre essa questão da industrialização, que é bastante interessante, né? O impacto que a indústria automobilística teve no Brasil, né? Então, vamos falar um pouco da situação atual em relação à economia, tá? Então, o que é né, o modal rodoviário, né? É um modal terrestre, né? Que é o mais expansivo de todos os modais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele foi o que, né? Mas, de certa forma, teve a evolução tanto em número de cargas, quanto em número de cargas transportadas, quanto também, né, de unidades de transporte, né? Colocando agora, saindo do equipamento para a estrutura, né? A estrutura, ela é uma estrutura funcional com uma certa hierarquia. Então,
você tem as estradas de alta velocidade, ligada a elas, né, outras estradas menores e assim sucessivamente, né. Tem um limitado potencial de economia de escala. Então, o caminhão, ele diferente do navio que você multiplicou, né, a gente viu lá no transporte hidroviário, né, entre o primeiro navio de contêiner e o navio de contêiner atual, se multiplicou o tamanho, né, dele, né, em escala, mudou praticamente, né. Disparidade na distribuição de tráfego, aquela velha máxima, né, do 20% faz o trabalho, 80% do trabalho, né. Né. É, tem um economista que trata dessa questão aí, né. Então, justamente a gente tem que 20%, né, das rodovias carregam a maior parte, né. Isso também é o 20/80 do Pareto também chamado, né. 20% das rodovias carregam a maior parte das cargas, né. Novos materiais, combustíveis e a tecnologia de informação têm, de certa forma, alavancado, né, o modal rodoviário. E aí é o que eu estou colocando. Olha, tudo que eu estou dizendo dá para pescar um tema aí para o TCC, novos materiais, saber qual é o impacto dos combustíveis. Ah, é possível. Olha, o combustível do futuro é o hidrogênio. Eu não tenho dúvida disso. É o mais eficiente e o mais limpo. Mas para o transporte rodoviário, seria possível? Se é possível, como? Então, na realidade, tem pesquisas sobre isso. Né? Tecnologia de informação, né? Aquela história, né, dos caminhões inteligentes, caminhões autônomos, né? Ou então aplicativos, né? Pode falar, Jober. Professor, hoje em dia tem até caminhão já que é a diesel, né, obviamente, e ele também tem um sistema de GNV, né? Ele consegue injetar junto tanto o Ah, GNV quanto sim, o diesel, né? sim, Bem tudo isso interessante. é muito interessante isso. É realmente porque todas essas questões, né, são questões bastante interessantes, né, ser discutido na logística, né? Por que é que o diesel tem esse preço? Por que é que não bota diesel no automóvel? Ah, eu queria ter um Fiat 147 a diesel. Por causa da poluição. Exatamente, entendeu? Que na realidade o que era, né, era sonho há 30 anos atrás, hoje em dia é um pesadelo, entendeu? Hoje nem a Europa mais comercializa carro a diesel, né? Aliás, eles sonham em ter carro a gasolina, carro a combustível renovável como o nosso aqui, o caso do Proálcool, tá? Aí também tem a questão da mudança da matriz energética. Será que é possível a gente fazer essa transição energética, mudar assim, ó, não, né, é só o Brasil começar a plantar cana-de-açúcar e soja e no mundo, né, toda, e os Estados Unidos também, que nós vamos conseguir sustentar o crescimento econômico e o consumo de combustível. Não tem, nem pensar. Não tem. Né? Eu, como engenheiro químico, eu tenho uma opinião. É o seguinte: a entalpia mais barata, ou seja, a energia livre mais barata, é a que vem do petróleo. Enquanto tivermos hidrocarbonetos ou petróleo para queimar, ele será queimado. Né? A economia sempre vai procurar, tá, lugar, né, o caminho, né, menos custoso. Então, por mais que se grite e se faça, né, a discussão ambiental, né, não tem, entendeu? Não tem como achar que, não vai. Não, pode ser que se busque soluções, né, aí tecnológicas em se buscar diminuir a emissão, né, de CO2, que já é bastante, né, reduzida através do rendimento de motores, né?
E também aí tem uma questão, né? Mas é o CO2 o bandido da história toda? Bom, aí entra em umas discussões aí de ambientalistas que a gente aí não tem fim, né? E vai longe, vai longe. É. Na verdade, quando o pessoal pensa assim em combustível, energia não, combustível verde, né, limpa, vê só também a parte de carro, o carro ali operando, né, o carro. Tá, Sim. mas e para fazer a bateria? Exatamente. E aí eu digo assim, isso não é mostrado, e quando o custo vem, hoje já está com o que o senhor está falando, o senhor está dizendo, a energia fóssil já está consolidada, as estruturas, o abastecimento, tudo, a cadeia já está consolidada. E para renovar isso? Sim. Vai longe. E é caro, né? Você achar que não tem impacto ambiental em fazer uma bateria de lítio, sim. Eu acho que a gente está forçando a barra aí, né? O senhor está falando, eu estou entendendo o que o senhor está falando, porque assim, a gente pensa assim, fazer 100 carros, 200 carros já é um custo, imagina. Agora imagina mudar toda a frota do planeta. Porra, isso aí os caras estão loucos. Não tem. Então, vamos ver aqui, ó. E outra coisa, também tem uma vida, né? Um ciclo de vida limitado, né? Quanto tempo vai durar essa bateria, né? Quanto tempo dura a bateria dos celulares dos senhores? Olha, 10 anos? a duração assim, de vida, conforme também como tu cuida, se não deixar chegar lá no limite, às vezes, né, ela pedindo socorro ali 20%, 10% toda hora, ou quase zerando. Olha, uma bateria hoje aí, já depois de 3 anos, no máximo, às vezes está caducando já. 3, no máximo 5 anos, já começa a bater loucura, caducar. Aí já. É lógico que isso aí pode ser reciclado depois, né? Mas aí todo tem um custo nisso tudo também. Vamos ver aqui, então, algumas vantagens e limitações do modal rodoviário. Quando estou falando modal rodoviário, estou incluindo aí o automóvel e o caminhão, né? Custos de capital dos veículos baixo. Então, né, se a gente for comparar com os demais, não é muito mais baixo, né? É só pensando assim, né? Mas não estou dizendo, colocando a comparação de o caminhão, né, e o avião. Não. Quanto de carga eu vou transportar no caminhão, quanto de carga eu vou transportar no avião e, né, qual essa relação. Então, ele tem uma baixa barreira de entrada. Isso acaba criando, assim, dentro do mercado, né, uma complicação que a gente vai ver mais adiante, né? Como você tem uma baixa barreira de entrada, qualquer um pode ser caminhoneiro, né? Qualquer um pode trabalhar naquilo lá, né? E você não tem um mercado regulamentado, por exemplo. Para você ter uma companhia aérea, você tem que ter um registro lá na ANAC, registrar piloto, avião, não sei o quê, coisa e tal, é toda uma exigência. Então, não é qualquer, né? Quando você entra naquele mercado, você tem um mercado protegido, né? Pela própria estrutura. Já no transporte rodoviário, não. Você já entra sendo massacrado, né? Por uma competição predatória, tá? Isso é um efeito, né, um pouco que existe, né, nesses mercados de competição perfeita, né, em que você não tem visibilidade de custo e também não tem um gerenciamento adequado, né, uma tendência de todo mundo sair baixando o custo e todo mundo quebrando, né? Ele tem uma certa velocidade, né? Na realidade, essa velocidade também se estabeleceu num limite, mas esse limite ele é praticamente em quase todos os modais. Só tem um modal
que, de certa forma, tem possibilidade de incremento e de aumento de velocidade. Vocês devem saber qual que é, falamos na aula passada, que é o modal ferroviário, né? Em função das questões tecnológicas, né? Então, os trens de alta... eu estou falando de transporte de passageiro, né? Transporte de carga também, você não consegue aumentar muito, né, a velocidade, né, das composições ferroviárias, né? Vai ficar ali 60, 70, 80 por hora, que, de certa forma, é compatível, né, com a do caminhão. Mas tem uma flexibilidade, né? Ele chega na fazenda, chega em tudo quanto é lugar. A confiabilidade, ou seja, depende muito, né, da questão que eu falei dos 80% a 20% de engarrafamentos, né? Mas o que acontece hoje, né, gente? Com tecnologia da informação, né, muita gente consegue se safar de engarrafamentos, né? Vide aí os motoristas de Uber, né? Quer fazer outro... Eu só estou dando dica aí, ó. Entrevista, como é que os motoristas de Uber planejam suas viagens para né, aumentar, né? É um trabalho bem interessante de se pensar. Como é que eles, né? Eles pilotam baseado no aplicativo, tá? Ou eles já têm conhecimento de algumas rotas de escape, né? E muito até pouco tempo atrás, né, o backhaul, né, ou seja, o retorno vazio, né, o caminhão vindo batendo, que hoje em dia não está bem menos, né? Temos aqui só alguns dados aqui importantes, né? Como é que são as medidas aí da densidade ferroviária, ali quilômetros de estrada por 100 quilômetros quadrados, né? Japão, Itália, França, né? O Reino Unido. Eu acabei não colocando aqui o Brasil, os países europeus têm muita uma densidade grande, né? A estrutura de custos de caminhões dos Estados Unidos tem ali, ó, a compra e o aluguel 26%. Nós temos 22,4% de combustível e manutenção, né? E é isso. Tá. Mão de obra, né? A mão de obra 26,6%. Fiquem tranquilos em relação a isso, é 2006, tá? Em gestão de frota, a gente vai ter uma planilha lá que a gente vai conseguir modelar essas questões e até fazer estudos sobre isso daí, tá bom? Aqui, como é que, de certa forma, os custos médios, né, de transporte marginal por milha nos Estados Unidos evoluíram, tá? Durante o tempo. Temos, assim, uma variabilidade muito grande dos custos de combustível, né? Isso é evidente, né, gente? Gasolina, o preço, né, é muito volátil, né, essa mercadoria, né, gasolina, e aí impacta nisso e tem, de certa forma, né, um impacto em cadeia, tá bom? Bom, eu já tinha mostrado essa figura que nós temos ali, de certa forma, né, os custos de transporte como uma relação da distância para vários, né? Então, o caminhão ele é vantajoso ali a pequenas distâncias, a médias distâncias ali nós temos o trem, distâncias maiores o navio. Tá? Falando agora da situação atual, mais aqui particularmente, né, do nosso país, tá bom? Eu deixei aqui, ó, essas bases de informação, tá? Temos lá a empresa, né, a empresa de planejamento logístico, o Observatório Nacional de Logística de Transporte, o relatório da Confederação Nacional de Transporte, né, o RNTC em números, né, que é bastante importante ser consultado, e também algumas coisas sobre as concessões nacionais ali no site da ANTT. Tá? Eu daria
um curso inteiro só para discutir essas questões, tá? Mas eu estou só fazendo essas indicações aqui, né? Já tratamos dessa questão aqui também, né? De como é que é, né, a representação, né, da relação transporte rodoviário e ferroviário. O Brasil é um país europeu nesse sentido, né? Se compararmos com países continentais como Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, tá? E alguns, isso daqui é do livro do nosso livro texto, né, de uma pesquisa já um pouco antiga, tá? Dos fatores de ineficiência que precisam ser atualizados aí, tá? A participação total da malha, que eu já, de certa forma, estou colocando aqui de malha pavimentada, ou seja, o Brasil tem uma malha pavimentada muito pequena em relação à malha total, se compararmos, tá, aos demais países, né? Tanto países pequenos quanto países, né, com dimensões maiores, como, por exemplo, a China, a Índia e os Estados Unidos. Tá? A importância do transporte rodoviário, com as participações no PIB, isso também, de certa forma, vem sempre sendo atualizado, né? Alguns itens de custo, esse trabalho aqui é o trabalho do professor Vanck, de 2010, né? Que merece uma atualização, tá? Eu vou deixar esse trabalho depois lá no Moodle, né? Fazendo a comparação entre os diversos modais aqui, e a gente vê que, de certa forma, tá? Serviços de terceiro, combustíveis, ferroviário, aéreo, aquaviário, rodoviário. Aí você fala, mas poxa, mas combustível e lubrificantes é tão pouco no rodoviário? Tem que ver onde está o contexto. Isso daqui, como eu falei, é 2002. Hoje em dia, isso está totalmente mudado, né? Hoje em dia, é lógico que aumentou o combustível para todo mundo. No transporte aéreo, ele é muito sensível também. Mas, né, no transporte rodoviário, essa sensibilidade ela fica, né, de certa forma, mais expressiva, né? Se a gente for ver, né, com a questão, né, se a gente comparar em relação, né, a outros fatores de custo. Quando a gente fala o seguinte, oh, que maravilha, o transporte ferroviário é o de menor custo. Cara, mas aqui, ó, vamos botar no número e a gente vai ver que o custo, né, de depreciação e amortização, em função, como eu já expliquei lá, do custo de capital dele, é muito alto, né? É muito alto, né? Aquilo é o trem é um trem caro, né, para se viabilizar. E a gente sempre tem que entender que tudo que é investido, né, tem que, de certa forma, ser pago. Bom, eu aqui busquei alguns dados, né, do que é o RN, é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, RNTRC. Tem um RNTRC em números. Isso tem que estar, todo ano eu atualizei isso, está atualizado até hoje, né? Fiz a atualização até o dia de hoje, novembro. Não, está atualizado até novembro. Em que se coloca aqui, se apresenta, tá? A quantidade de transportadores. O que é TAC? TAC é o transportador autônomo. Os meus vizinhos, os nossos vizinhos aqui do Igara. ETC é a empresa de transporte de encarga. E o CTC é a cooperativa de transporte de carga, cada uma com um regime próprio, né, de organização. Então, o TAC ali, então seria, vamos dizer, eu tenho meu carrinho, meu caminhãozinho. Sim, que eu faço entrega individual. E você vai lá e se registra lá no RNTRC como transportador autônomo. Então aqui a gente pode entender quase como 800
mil pessoas. Podemos quase ficar assim, pessoas. É que muitas vezes ele pode ter 2 caminhões. É. Né? Vamos botar assim, no mínimo, então podemos assim, vamos estar entre 700 mil, em torno de pessoa. Que lá na gestão de frotas a gente vai ver como é que como é que é a coisa, como é que se organiza cada uma dessas, Sim. como é que é a arquitetura empresarial. Não, digo, porque aqui a gente já pode ter uma noção assim, 800 mil, mas como eu disse, pode ser uma pessoa ter um carro, vamos dizer, como você falou, uma pessoa ter 2 carros, mas vamos chutar entre uns 700 mil. Aqui a gente vê 260. Aqui justamente eu estou colocando a relação veículos fator com ali. empresa. Ó, tá 1,1. Então, ó. Aqui, a ETC, 5,87, e a cooperativa já com um número mais expressivo. Então, 800 ali vai vezes 1,10, dá uns 900, e aqui já vai 260, já vai para um 1.000 e quase 1.300, 1.300.000, por aí, 1.250, 1.300 esse fator. Aqui, na realidade, isso daqui essa coluna do meio dividida de cima aqui, tá? É só isso, esse dado aqui. Mas o que chama atenção é isso daqui, ó, a idade média da frota. Essa idade média da frota do transportador autônomo está dizendo o seguinte: a média é ilegal, porque o caminhão ele opera na legalidade até 20 anos. Acima de 20 anos ele está, né? Ele opera, entendeu? De forma, entendeu? Comprometedora para a segurança. E aí nós temos, tá? Para as empresas menor, ou seja, e um pouquinho maior aqui, né? O ideal era ficar nessa faixa, porque na realidade, como a gente vai ver, tá? Ali em gestão de frota, existe ali um tempo de vida útil, né, econômica, né? Então, quais são as causas, né? São os itens de custo, a gestão de ativos, precisamos de maior regulação setorial, reposicionamento do mercado e redesenho das operações, ou seja, decisões para integração dos serviços. Isso daqui é uma recomendação feita pelo Peter Wank, né? De uma obra muito interessante né? Então aqui a análise da vida econômica, né? Nós verificamos aqui que de certa forma o custo de propriedade do veículo vai caindo com o tempo, o custo de manutenção vai aumentando e a soma entre os dois aqui, né? É o custo total. E nós temos um ponto aqui que é um ponto ótimo, né? De reposição de veículo. A gente vai aprender isso em gestão de frota, como é que calcula isso bonitinho, tem as planilhas tudo pronto para fazer isso daí. Né? Então, temos aí, né, a questão da renovação de frotas, como eu falei, de 0 a 10 anos ela é adequada, de 10 a 20 ineficiente, e maior de 20 anos tá, é irregular, tá? Conforme o Potter aí. Tá? Então, aí, de certa forma, também faço aqui uma comparação, né, de eficiências, a gente vai aprender como é que se faz essas comparações, né? Temos aqui o Fenemê, isso aqui é o que caminhão é esse aqui, gente? Não é Fenemê, não. Que caminhão é esse daqui? É o Jacaré, o Scania. É o Jacaré Scania L111, tá? Então tá aqui, ó, 2 km por litro, tá? É a medida, tá? De certa forma, a gente vai comparar, depois a gente vai verificar que os caminhões euros hoje, sabe que eu tô falando de euro, né? Aqueles caminhões, cavalinhos que a gente tem aí, que são modulares, tá? Eles têm uma eficiência, muitas vezes, 4 vezes superior, entendeu? A do Jacaré. E a gente encontra Jacaré rodando aí aos quilos, né? Jacaré, 13,13, 13,15, né? Tá aí né? O reposicionamento do mercado, né? Tem que, né? Requisitos dos clientes para contratação de operador logístico, né?
ou seja, buscar a qualificação básica do pessoal, né? Sinergia, oferta de serviços diversificados, né? Você poder... Eu vou colocar o seguinte, ó, deixar de ser caminhoneiro e passar a ser, né, mercado pago. Entendeu a metáfora? Né? É assim, ó, mas você entregar, ou então, né, como a gente vê aqui, a Jadlog, você entregar lá e o momento saber o que você está, onde está, né? Melhorar aqui né, a questão da capacidade técnica gerencial, tá? Então, na realidade, né, o escopo do serviço de operador logístico, ela vai aumentando, né, com a maior integração. Então, o transporte é somente uma camada, né? Tem que buscar ali armazenagem, etiquetamento, controle de estoque e gestão de estoque, tá bom? Controle de estoque e gestão de estoque. Redesenho das operações, né? Ali, ó, né? Cross-docking ou milk room, né? Saber lá né, o que significa cada uma dessas operações, né? Operação de um armazém central com mínimo de estoque para funcionar como ponto de fracionamento de cargas consolidadas. E o milk room é aquela coleta do leite aplicada às operações industriais. Acho que vocês devem ter visto isso já em gestão de operações. Se não viram, verão lá em gestão de operações 3, né? Alguns fatores adversos, né? O frete influindo no preço final do produto, estimulando alternativas de modais, postos de pedágios, reajuste de óleo diesel, elevação de roubos de carga, estado precário da conservação da maior parte das rodovias brasileiras. Como a gente vê lá, o pneu é um item de consumo que não pode ser desprezado. Quando a gente bota lá na planilha, a gente descobre que o pneu equivale ao lucro. Loucura, né? O pneu dá 5% do custo, mas o cara não consegue tirar muito mais do que, né, 5% dos custos como lucro, em função, né, da questão do frete. 5%? É tá, isso aí. Mas então fica um pouco, como a senhora, naquela planilha que você mostrou ali, que leva 20 anos, praticamente, se eu botar, quando o cara é autônomo, vamos dizer assim, que ele faz uma depreciação do carro 5% do veículo ao ano, enquanto a empresa faz ali 10%. Porque ela... Isso aí, isso é, aí. Isso tudo a planilha vai dar um grito, entendeu? Né? Então, por isso que tá faltando... Esse dia até teve no Reino Unido, isso não é coisa só do Brasil, no Reino Unido estava faltando caminhoneiro, vamos lá, sim, tá faltando. E no Brasil também está começando a faltar. Está começando a ter uma falta por causa disso. Muitos largaram. Lá, em virtude... Os motivos são diferentes, né? Tem que explicar bem direitinho os motivos. Né? São muito divergentes, né? Lá, em função de que era um serviço especializado, que lá no caso do Reino Unido e no caso da Europa exigia, né, toda uma certificação, né, e muitas vezes aquela história, né? Ainda mais que agora saíram do Brexit, por causa do Brexit. Aí muitas vezes o serviço era feito, gente lá que vinha de Portugal, gente que vinha da Itália não, mas, né, imigrantes, né? Então hoje eles estão com mais dificuldade de ter acesso a mão de obras desse tipo. Sim. Tá? Tem umas coisas assim, né, que nessa nova fase desse capitalismo da economia da atenção, né, das escolhas, né, tem muita gente escolhendo não trabalhar porque é mais vantajoso não trabalhar do que trabalhar. Pior que o senhor está falando a real. Pior que é bem... E não é só lá. Quer dizer, eu vou dizer, até nos Estados Unidos já começou isso também. Pior que... Olha, nós estamos... É isso aí mesmo. O senhor está fazendo a leitura perfeita.
Então tá aqui, ó, os fretes, de certa forma, são coisas que precisam ser atualizadas, que 2 décadas, na realidade, já está mais do que ultrapassado, né? Vantagem, os transportadores não são proprietários da estrada sobre a qual se mover. Um caminhão constitui uma unidade econômica pequena e as operações em terminais não exigem equipamentos caros, né? Então, de certa forma, né? Equipamentos, tem ali, ó, o estudo dirigido, capítulo 8 do livro do Dias, que eu vou deixar disponível, tá aí, os diversos, né, tipos de caminhões, os preços brutos máximos, algumas dimensões internas de carroceria rodoviária, tá? Aqui, de certa forma, as configurações usadas, né, conforme a lei da balança, tá? O peso, né, o peso bruto total, a carga máxima tracionada, que são tudo dados que né, estão variáveis que estão descritos na lei da balança, né, que eu solicito que vocês leiam, tá? Tem aqui os tipos de configurações de eixos, né? Vamos lá. Então, infraestrutura, tá? Que vocês aprenderam lá no ensino médio, a malha federal, composta pelas rodovias, conhecida pelo prefixo BR. BR, de 1 a 100, é radial, começa em Brasília. De 100 a 200, são as longitudinais, norte e sul. As transversais leste-oeste, 200 a 300. E as diagonais, de 300 a 400. Tá? E de ligação, de 400 a 500. Né? BR-101, norte-sul. BR-386, diagonal. Né? Essa é o sistema de numeração das rodovias federais, e nós temos também o nosso sistema de numeração aqui das rodovias estaduais, que não difere muito dessa e que também não difere muito, né, das rodovias, lá na rodovia, por exemplo, os paulistas. Eu, como falei, gostaria que vocês consultassem aí o site da NTT e do Plano Nacional de Logística. Está atualizado, saiu um novo ano passado, antigamente tinha um até 2025 e tem um outro novo plano, né, até 2035. Caso dê tempo, a gente possa debater ele na aula que vem. Quanto à questão de operações, aquela coisa de milk room, cross-docking, eu recomendo a leitura do capítulo 3, né, desse livro. A lei da balança estaria naquele site ali, professor? Tá. E aí, finalmente, a questão da IRSA e a regulamentação, né? A lei tem, a lei dos caminhoneiros, da balança, tá. Eu deixei ali no site, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui interromper a gravação.